livro de Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1. Enquanto você acha o texto sagrado, eu quero externar a minha gratidão a Deus pela oportunidade que Deus nos concede de mais uma vez poder estar na sua presença e ter o privilégio de poder estar aqui pela primeira vez juntamente com os irmãos. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Dorival, é um amigo que Deus nos deu ao longo dessa caminhada, ele com a sua esposa que está ali, seus filhos. Que Deus abençoe o senhor, pastor, sobre a sua vida, sobre a sua igreja, sobre toda a sua família, que o Senhor derrame bênçãos sem medidas, recalcadas, sacudidas e transbordantes. A todos os pastores, obreiros que estão aqui, que Deus abençoe de uma forma toda especial, toda a igreja que o Senhor possa abençoar. O verso que eu quero ler é o verso de número 6, e eu quero ler somente a primeira parte. Quem achou diz achei. Está escrito assim: ser forte e corajoso. Vamos repetir comigo, vamos lá? Ser forte. Amém. Tome assento, você que está de pé. Hoje à noite eu estava orando e o Senhor não me deixou fugir desse texto aqui. Se você observar o capítulo 1 de Josué, você vai observar que Moisés estava morto. E o substituto de Moisés é Josué. E quando a gente olha aqui, a gente parece que está vendo que Josué está um pouco que temeroso em assumir a responsabilidade de estar no lugar de Moisés. Porque Josué acompanhou a história de Moisés em toda a sua trajetória, e Josué viu o que Moisés passou. E Josué, sabendo da responsabilidade que era muito grande, parece que Josué está meio que temeroso, vou, não vou, é muita responsabilidade. E a gente sabe, cuidar de gente não é fácil, cuidar de gente é uma tarefa muito complicada. Só quem é pastor sabe o que é cuidar de pessoas, só quem tem o chamado de Deus, porque cuidar de gente não é para qualquer um. Cuidar de gente é para quem tem o chamado, principalmente igreja. Hoje você viu aqui todo mundo sorrindo, cantando, pessoas chorando, mas só Deus sabe nos bastidores o que o pastor tem que fazer para resolver problemas sérios. E se ele não tiver o chamado, se ele não tiver debaixo da mão de Deus, é complicado demais. E Josué sabia que assumir aquela responsabilidade era muito alto para ele. Cuidar daquela multidão de pessoas que tanto deu trabalho para Moisés, e ele sabia que não era fácil. Então, parece que Josué não está querendo. E aí, Deus aparece para Josué, e Deus fala: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Fique tranquilo, não tenha medo, não se preocupe, não pasme diante de tudo que vier pela frente, porque eu vou estar com você. Então, veja que uma das coisas que nos dá garantia para continuar, dar um passo à frente, ou continuar caminhando, é exatamente isso aqui, a presença de Deus. Porque se Deus não prometer que vai com a gente, pode sentar, pode morrer por ali. Agora, se Ele falar que vai, pode avançar, porque vai dar certo. Porque o que nos dá garantia de um dia melhor amanhã é a presença de Deus. É a presença de Deus que nos anima, que nos fortalece. É a presença de Deus que nos leva. Então Deus fala com Josué: Moisés está morto, pega esse povo que está aqui e passa o Jordão. Vai, porque eu vou ser com você. Aí você vai ver que Deus vai fazendo promessas para Josué. Praticamente as promessas que ele tinha feito para Moisés, ele volta a falar para Josué. Veja aqui o verso de número 3, quando Deus fala para Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto, desde o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. E aí ele continua fazendo promessa. Ele diz assim: ó, ninguém susterá diante de ti
todos os dias da sua vida. Olha que promessa maravilhosa. O que Deus quis dizer para Josué? Josué, você está avançando para lá. Quem vier contra você, para tentar parar você, para tentar fazer você desviar o caminho, fica tranquilo, que nenhuma dessas pessoas vão ficar de pé diante de você, porque eu, Senhor, vou cuidar de cada uma delas. Veja que promessa maravilhosa, veja que promessa extraordinária. Então Deus está aqui prometendo para Josué a presença dele, e não era só sua presença, era uma presença recheada de vitórias e conquistas e de muitos milagres na vida de Josué. Quando você pula o verso de número 6 e vai para os versos de número seguinte, Deus fala para Josué assim: Josué, o segredo para que essas coisas aconteçam na sua vida é uma só: anda no meu caminho, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, não retroceda, mas avança, Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, e aí vai dar tudo certo. Aí o verso de número 6, a primeira parte que a gente leu, o Senhor diz para Josué: só que para tudo isso acontecer, Josué, você precisa ser forte e precisa ser corajoso. Veja só, não é só ser forte, tem que ser forte e também tem que ser corajoso, porque tem muita gente aí, irmão, que você olha para ele, ele parece um guarda-roupa, mas é só bater o pé para ele, ele já está correndo. Então não é só ser forte, tem que ser forte e também tem que ser corajoso. Eu me lembro, eu fiz uma viagem para Corumbá, no Mato Grosso, com um irmão novo convertido, e ele dava quase 2 da minha altura, grandão, e eu andava perto dele achando o cara, porque toda hora que eu olhava para ele, aquele baita daquele homem, e ele andava com os bração abertos, sabe? Eu falei: meu Deus, olha que coisa maravilhosa, o gigante e uma tampinha do lado dele. Aí nós terminamos a conferência que nós fomos ministrar em Corumbá. Aí eu disse: agora que é segunda-feira, vamos dar uma volta, vamos conhecer o Pantanal. E a gente saiu a pé, andando, conhecendo o Pantanal, e nós entramos numa vila que a gente não conhecia lá, uma vila que é a vila chamada Cracolândia, um lugar perigoso demais, por ser divisa com a Bolívia, as drogas entram muito fácil, aquele bairro nem a polícia entra, e nós nos perdemos e entramos lá. De repente veio um cara com uma arma e aponta para nós e diz: é um assalto, é um assalto, é um assalto. E eu logo baixei a cabeça e falei: meu Deus do céu, graças a Deus que eu esqueci a carteira no hotel, eu tinha ganhado um iPhone novinho. Eu falei: graças a Deus que o meu iPhone ficou lá no hotel, eu não tenho nada. Eu disse: moço, nós não temos nada, nós somos pastores, estamos aqui pregando na Assembleia de Deus. Ele: vamos, é um assalto, é um assalto. E ele desesperado. De repente eu vi que uma água começou a correr nos meus pés. Eu falei: gente, mas que água é essa? E o grandão estava aqui do meu lado, e eu olhando, eu falei: meu Deus, da onde está vindo essa água se não está chovendo? E eu percebi que a água saía do grandão. Quando o moço viu que não tinha o que roubar, ele mandou nós embora, e nós saímos correndo, e nós entramos num lugar melhor. Eu falei: irmão, que água era aquela que estava saindo de você? Ele falou: pastor, bora para o hotel correndo, porque eu fiz todas as necessidades na roupa, eu pensei que eu ia morrer. Eu olhei para ele e falei: rapaz, tu só tem tamanho, tu só tem um bração, tu só é grandão. Então o texto aqui, ó, não é só ser forte, tem que ser forte e também tem que ser corajoso. Tem muito homem grandão que é medroso, tem muito homem grandão que também é corajoso, só que eu tenho que ser forte em todos os aspectos. Veja que Deus diz para Josué assim: Josué, não é só ser forte, também tem que ser corajoso. Agora, por que Deus diz para Josué que ele tem que ser forte e ele tem que ser corajoso? É aí que está, irmãos. Se eu perguntar aqui, desde a criança menor até o mais velho, todo mundo tem promessa. Tem gente que tem promessa pequena, tem gente que tem promessa média, tem gente que tem promessa grandão, tem gente que está esperando promessa uma semana, tem gente que está esperando promessa um mês, tem gente que já está 1 ano, tem gente que já está há 10 anos, tem gente que está há 20 anos, esperando uma promessa que Deus falou que iria realizar. E agora, não é só você ter promessa, é você ser forte e corajoso. Mas por que, pastor, se eu já tenho uma promessa,
essa, se eu obedeço a palavra, se eu não desvio, se eu sou um crente de oração, se eu sou um crente de jejum, se eu não perco nenhum culto, por que eu tenho que ser forte e corajoso? É aí que está o detalhe, irmãos, da gente ser forte e corajoso. Sabe por quê? Porque na nossa frente tem muitos desafios que a gente tem que passar, e se a gente não for forte e não for corajoso, a gente não chega a lugar nenhum. É por isso que eu venho pregar a esta igreja essa noite: seja forte e também seja corajoso. Ser forte. Deus está dizendo para Josué para ele ser forte. Por quê? Aqui está o Jordão, ó. Daqui para cá, Moisés já havia conquistado tudo. Não tinha nada para conquistar. O negócio é daqui para lá. Agora, por que Deus fala para ele ser forte e corajoso? Porque se daqui para cá não tem nada, tem que atravessar o Jordão. E o primeiro obstáculo de Josué é atravessar o Jordão. Como que vai atravessar o Jordão? Nessa época, o rio Jordão estava em cheia. Em tempo de seca, ele não passava de 30 metros de largura. Só que nessa época era época de chuva. O rio Jordão está a 1.600 metros de largura. Como é que passa com as mulheres? Como é que passa com as crianças? Como é que passa com os animais? Então Deus falou: Josué, passa o Jordão, daqui para cá não tem nada para conquistar, o negócio é daqui para frente, tem um obstáculo aqui, e eu tenho que entender que aquilo que Deus falou é verdade. Eu não sei como que vai acontecer para mim chegar do outro lado, mas eu tenho que entender que aquele que falou é fiel para me fazer chegar muito mais além do que eu penso. O maior problema hoje está no meio das famílias. O que tem de casamento sendo desfeito, que a pessoa que mais luta pelo casamento é a mulher. Ela briga de dia e de noite para não perder o casamento. Eu recebi uma ligação esses dias de uma irmã, essa assim: pastor, ore por mim. Eu peguei o celular do meu marido e eu descobri que além de mim, ele tem mais 3 mulheres. Eu falei: irmã, você está de brincadeira? Ela disse: é. De madrugada eu peguei o celular e eu vi os contatos lá, pastor. Tem 3 mulheres além de mim. Então com você é 4, irmã. E eu logo já subi uma ira dentro de mim. Eu falei: vamos orar logo para Deus matar. Eu pensei, né? Porque um trem desse tem que morrer. Não sei para que tanta mulher. Aí eu disse: vamos orar então, irmã. Aí eu disse: e a irmã quer que eu ore que jeito? Ela falou: pastor, ore pelo amor de Deus, para que Deus afaste essas mulheres do caminho dele, porque esse marido é uma promessa de Deus para a minha vida. Veja como a mulher, ela luta pelo casamento, irmãos, e é um desafio muito grande. Às vezes a mulher está passando tanto problema dentro de casa, e ela está olhando para aquele casamento que parece que não vai, e ela está lutando. Ela tem que ser forte dentro dela. Tem hora que a vontade é comprar uma arma e dar um tiro, tem hora que a vontade é pegar as coisas e sumir, mas ela tem que ser forte para entender que aquele casamento foi Deus que deu, e que Deus vai mudar a situação da sua vida. Tem hora que você tem que ser muito mais forte do que você pensa. A enfermidade chega, quando a doença vem, se você não for forte, você se entrega. Eu fui chamado para orar numa casa em São Paulo. Eu morava em São Paulo. Chegamos na casa, colocaram uma roupa para entrar na UTI. Eu não estava entendendo nada. Quando cheguei, tinha um quarto lá que era uma UTI. Eu entrei, tinha um negócio assim, uma pessoa em cima. Irmãos, eu só entendi que tinha uma pessoa em cima daquela maca ou cama, não sei, porque eu vi a cabeça. Mas estava fino, reto, magro. Eu olhei, aparelho para todo lado, tinha duas pessoas lá, um médico e um enfermeiro. O caseiro
eles já me mandaram a gente vir aqui para orar, era para orar para a senhora, ela está. Falei, vamos orar. E eu disse, como é que é o negócio aqui? Não, ela está nos últimos dias de vida, já está para morrer. Eu disse, então vamos orar. E um irmão amigo meu aqui, outro aqui, e eu fiquei orando aqui no meio da onde aquela irmã estava. E eu estou orando, falando, Deus, tu está vendo a situação da sua serva, dê vitória, faça um milagre. Estou ali orando, mesmo sem acreditar, porque o fedor de carniça era muito grande. Eu vi que aquela mulher estava podre praticamente. E no meio da oração, eu vi que caiu um negócio nos meus pés. Aí eu dei uma batida assim, eu falei, nossa, essa irmã parece que fez necessidade no meu sapato. Aí logo eu terminei a oração e dei dois passos para trás. E disfarçadamente eu olhei nos meus pés. Quando eu olhei nos meus pés, um pedaço da coxa, da carne da mulher, caiu em cima dos meus pés. Quando eu olhei debaixo da maca, tinha um balde lá, cheio de carne, com sangue, Quando eu olhei, eu falei, não, essa mulher está podre, essa aqui já está morta. E aí eu cheguei no médico, falei, moça, e aí? Não, ela já está 1 ano e pouco já aí, e nós já estamos praticamente para desligar os aparelhos. Os filhos dela disse que é para desligar, e eu falei, e cadê os filhos dela? Não, já tem meses que eles não vêm aqui, eles estão só esperando ela morrer para levar o corpo para ser enterrado. Eu falei, tudo bem. Aí eu já orei, fui. Quando eu estou lá no quarto, tirando a roupa que eles mandaram eu vestir, uma voz veio bem aqui e falou, Malaquias, volte lá e diga para ela que eu vou levantar ela ainda esse mês dessa cama. Eu disse, não é o Senhor que está falando comigo, porque ela já está morta. E a voz insistia, vai lá, diga para ela que eu vou levantar ela ainda esse mês dessa cama. Aí eu lembrei que naquele dia era dia 24, aí eu fui 25, 26, 27, não dá tempo, Senhor, 7 dias não tem como o Senhor fazer esse milagre que o Senhor está falando. E o Senhor falou, Malaquias, não limite aquilo que eu posso fazer em segundo, vai lá e diga o que eu estou mandando você falar. Eu disse, eu vou lá então. Cheguei lá, eu falei, Senhor, mas ela não vai ouvir, diga para ela. Eu cheguei no ouvido dela e disse, Senhora, Deus mandou dizer para você que ainda esse mês Ele vai te levantar da cama. E aí quando eu fui levantar, que eu olhei para os médicos, para o enfermeiro, ele estava rindo. Dava para ver que ele estava rindo, mesmo eles estando de máscara, mas dava para ver que ele estava rindo. E eu disse, aí moço, ele falou, você falou que ela vai ressuscitar, não tem mais jeito, ela praticamente já está morta, não tem mais como ela voltar, é impossível, já na próxima semana vamos desligar o aparelho. E o que você falou para ela não ouviu, ela está morta praticamente. Eu disse, moço, eu não estou falando por mim, é aquele que morreu, que ressuscitou, aquele que tem o poder de dar a vida, é que disse que ela vai ressuscitar. Então quem manda é Ele, quem dá a última palavra é Deus, e pronto, acabou. 2 meses depois eu fui pregar na região onde ela morava, e eu estava sentado numa das cadeiras do altar, e eu vi aquela mulher entrando de andador na igreja, bem devagarzinho. Eu falei, olha ela lá. Terminou o culto, eu perguntei para ela, falei, ei irmã, o que foi? Você parece que está meio doente. Ela falou, não, eu estava doente, em um leito, e eu ouvia direto as pessoas dizer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Mas aí eu lembrei das promessas, eu disse, não é tempo de eu morrer ainda. Todo mundo dizia, vai morrer, mas eu lembrava da promessa que Deus me fez. Bendito seja o nome do Senhor. O diabo está dizendo que vai te matar, mas ainda tem uma promessa para ser concluída, ainda tem coisas para ser realizado. Então seja forte, seja corajoso e continua avançando. Ser forte e corajoso. Josué tinha uma missão. A missão era levar o povo. O povo precisava chegar aonde Deus queria, e o responsável por isso era Josué. Por isso que Josué tinha que ser forte, irmãos, porque, gente, tem pessoas que não acreditam na gente, tem pessoas que estão vendo você dando o seu máximo, e tem gente puxando para trás, vai não rapaz,
negócio aí, ó, você viu o que o pastor falou aqui agora, sobre os cultos no lar, missão, essas coisas, vou nada, isso aí não é para mim não, e se ele não for forte para continuar, se ele não for forte para dar o gás que ele tem no trabalho, ele fica sozinho, então tem que ser forte, não, vamos comigo, vem cá, é segurar a mão de um aqui, tem que ser forte e corajoso, para ouvir coisas que você nunca ouviu, mas uma coisa é certa, talvez ou melhor, aqui nós não vamos ganhar medalha pelo trabalho que fizemos, e se ganhar, amém, mas a melhor coroa está reservada na eternidade por Deus, e daqui a pouco nós vamos cruzar os portões celestiais, daqui a pouco nós estaremos com o Senhor na glória. Seja forte, independente do que você está passando, seja forte. Talvez diante de você tenha um gigante, que você diz assim, eu não consigo passar, a porta fechou, está dando tudo errado, mas seja forte. Pastor, eu perdi a força, seja forte. Pastor, eu não estou dando conta, continua sendo forte. Tem vez, irmãos, tem vez que para vir para a igreja, a gente vem segurando nos muros, estou indo, mas estou só o pó. Tem vez que a gente chega num lugar como esse, a gente procura os últimos bancos para sentar, e encosta lá, oh meu Deus, por que eu estou fazendo aqui? Está doendo, está difícil, e os problemas ficam aí, ó, chacoalhando a tua mente, perturbando o teu culto, e a vontade é estar em casa, a motivação de continuar acabou, e parece que o próprio Deus lhe abandonou. É por isso que você tem que ser forte, é por isso que você tem que ser corajoso, porque tem hora, não é que é assim, mas tem hora que Deus fala assim, ó, não é desse jeito talvez, mas parece que Deus fala assim, ó, está vendo aí, ó, esse muro? Estou vendo, Deus, eu vou atravessar do outro lado, te esperar lá, se vira para passar. Não tem hora que parece que é assim? Aí você fica, Deus, mas cadê a saída? Se vira, vai dar um jeito que vai abrir. E você tem que ser insistente, você não pode desistir, você não pode parar. O Jordão está aqui, Josué não ficou lá perguntando, como é que eu vou passar, que jeito que eu vou passar, não, Deus falou e eu vou avançar, independente do obstáculo que está aqui, eu vou chegar aonde Deus quer. Oh, bendito seja Deus. Tem hora que para dar um passo é um obstáculo, mas você tem que acreditar na promessa que Deus te fez. Um moço me procurou esses dias e falou, pastor, eu estou desistindo, porque está dando tudo errado. Pastor, nada flui, nada acontece. Eu acho que Deus me abandonou, pastor. Eu não vejo Deus falar comigo, eu não vejo Deus se manifestar. Pastor, parece que está tudo de bronze, tudo trancado, pastor. Cadê Deus que não aparece? Aí isso aconteceu domingo retrasado. Eu disse, Deus, visita esse moço. Não só ele, mas visita outras pessoas também, Senhor. Por favor, visita. Toca nesse menino, nessa menina, toca. Vai lá, faz uma visita. Porque, irmãos, se Deus não aparecer, tem hora que as coisas não vai. E no meio do culto, Deus tomou uma irmã, e ela saiu marchando igual uma soldada. Eu falei, ó, lá vai o vaso. Quando a mulher apontou o dedo para ele, eu falei, pronto, era isso que precisava. Entregou a mensagem, terminou o culto, o moço estava batizado com o Espírito Santo.
Bendito seja o nome do Senhor. Desiste não. Deus pode não vir hoje aqui, mas quando você chegar em casa, Ele pode estar lá te esperando. Deus pode não estar lá esperando você, mas na madrugada Ele pode te visitar. Amanhã, segunda-feira, quando você estiver indo para o trabalho, Ele pode te encontrar. Fique tranquilo, Deus não te abandonou e nem vai te abandonar. A mão poderosa de Deus está sobre a sua vida. Você vai ver que o Rio Jordão, ele se abriu da mesma forma que o mar se abriu. Água para um lado, água para o outro, e o povo passou. Josué não tinha muita moral, mas naquele momento, quando o Rio Jordão se abriu, Josué já começou a ter um pouco de moral. Lá na frente, tem Jericó. Jericó, uma das cidades mais antigas da Bíblia. Jericó, uma das cidades mais fortificadas, com os seus muros gigantes, com os seus soldados que moravam em cima do muro. Era uma fortaleza, porta fechada, tudo trancado, ninguém saía, ninguém entrava. Deus aparece para Josué e fala: Josué, você está vendo Jericó? O rei, os valentes, os valorosos, está vendo, Josué? Estou vendo, Senhor. Eu já coloquei nas suas mãos. Estava na mão de Josué? Estava na mão de Josué literalmente? Não estava, isso era profético. E se Deus falou que está na mão, irmãos. Se Deus falou que já te abençoou, a bênção já está sobre você. Pastor, mas eu não estou vendo, mas está sobre você. Pastor, mas está tudo complicado. Mas se Deus falou, está falado. Desculpe a expressão que eu vou usar, mas tem muita gente que não consegue enxergar, porque ele tem a visão de um porco. Eu não estou chamando você de porco, entenda. Tem gente que tem a visão de um porco. Quem sabe quanto que um porco enxerga? Quem sabe? Quanto? Vai lá no chiqueiro e chama o porco para você ver. O porco não vai olhar para cima, e quando ele olha, a bola preta some. E logo ele abaixa, porque a visão dele é projetada para um palmo à frente do seu nariz. Tanto é que ele só olha para baixo. Tem crente que Deus está falando, ele está lá, mas eu não estou vendo. Mas eu não estou vendo, cadê? Enquanto você olhar para baixo, você não vai ver nada. Peça para Deus ampliar a tua visão, porque tem muita coisa para você conquistar aí. Enquanto você fica limitado a 1 metro nos seus pés, você está vendo só aquilo ali, chão, terra e barro. Mas quando você olhar para frente, você vai entender que tem muita coisa de Deus para a sua vida. Bendito seja Deus. Diga para quem está do seu lado: você precisa ser forte, mas também precisa ser corajoso. Tem gente, irmãos, que qualquer coisinha está desistindo. Qualquer coisinha, eu não vou mais no culto. Fica fazendo carinha feia para Deus. Qualquer coisinha já está se entregando. Não vou, não faça isso, pelo amor de Deus. Não faça isso. Deus chega para Josué e fala: Josué, está aí a cidade. Está todo mundo na sua mão, beleza? Qual é o segredo para mim pegar essa bênção, Deus? Só tem uma coisa, Josué. O que eu estou falando que está na tua mão, ela só vai se materializar daqui 7 dias. Daqui 7 dias, tem que esperar 7 dias. E não é só esperar, Josué. Durante 6 dias, dê 6 voltas. No 7º dia, dê 7 voltas. E você vai ver o que eu vou fazer. Ah, é? Beleza. Josué escutou Deus. 6 voltas. Depois no 7º dia, 7 voltas. Eu conheço o povo que eu tenho na minha mão. Aí Deus dá uma estratégia para Josué. E qual é a estratégia que Deus dá? Foi essa. Capítulo 6, versículo 10. Porém Josué disse ao povo: eu não quero ouvir grito, eu não quero ouvir palavra,
eu não quero ouvir voz, é todo mundo, diga para quem está do seu lado, é de boca fechada, diga de boca fechada, porque tem gente que fala mais que o homem da cobra, e não sei se você sabe, depende do que você fala aqui, a bênção que era para acontecer amanhã, vai acontecer daqui não sei quanto tempo mais. Então, Josué está entendendo, que aqueles 40 anos que eles ficaram no deserto, Josué está entendendo que ele não quer ficar andando a vida toda diante daquele muro, e o muro não cair. Então para cair, é todo mundo de boca fechada. Ei irmãos, aqui não tem não, mas lá em Goiânia, tem uns irmãos que quando começa a falar, misericórdia, é porque, cala a boca, é de boca fechada. Não adianta nada você vir para um culto como esse, Deus falar, você entrar no seu carro, você chegar na tua casa e começar a abrir a tua boca. É porque eu não gostei disso, é porque não deveria ser assim, é porque... Fica quietinho, você está dando volta no muro, o muro vai cair, mas você tem que só glorificar e não fazer comentários desnecessários. O muro vai cair, mas dê a volta. Imagine o povo dando volta, irmãos, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, aí aparece aquele desconfiado. Sempre tem aquela pessoa desconfiada, sempre tem. Não é para falar, né? Mas como é que isso aqui vai cair? Pensando, desse tamanho o muro, dessa largura, como é que isso aqui vai cair? Aí tem aqueles desconfiados, irmão, que vai no muro, e eu já estou encerrando. Aqueles desconfiados que chegam no muro assim, ó. Eu não posso falar, mas eu posso pensar, como é que isso aqui vai cair? Diga para quem está do seu lado, não é da sua conta. Diga, dê a volta. Diga, dê a volta. O que Deus está mandando é para dar a volta, não é para fazer pergunta como, que jeito. Dê a volta que o milagre vai acontecer. Fica de pé. Tem gente querendo ensinar Deus, ó Deus, tem que ser assim, porque se não for assim não dá. Faça a sua parte, deixa Deus fazer a dele, porque Deus não erra, tudo que Ele faz é perfeito. Olhe para cá, irmãos. Quando eu estava sentado aqui, o Espírito de Deus falava ao meu coração, Malaquias, tem pessoas que entrou aqui, que estão a ponto de desistir. Tem pessoas que estão aqui, Malaquias, que estão fracos, e que estão precisando de uma injeção, para dar um passo a mais. Só Deus sabe como tem sido esse ano na sua vida. Só Deus sabe como tem sido esses dias na sua vida. Mas Deus te trouxe aqui essa noite para dizer para você: eu vou renovar as tuas forças. Isaías 40, dá força ao cansado e multiplica o vigor a quem não tem. Deus tem força para dar para você aqui essa noite. Tem muita coisa para você conquistar das mãos do Senhor. Eu queria que você bem rapidinho saísse do seu lugar e viesse até aqui o altar de Deus.